Então, a pessoa que tem altas doses de dopamina conectando o cérebro, ela fica totalmente conectada, ela fica concentrada, ela tem uma memória muito boa. Aquela pessoa que tem muita noradrenalina, né, produzida ali pela glândula suprarrenal, ela também está em estado de alerta, mas é um alerta concentrado, focado, tendo uma boa memória. Então, qual que é a explicação hoje que se tem? Que por um fator genético, você passa a não ter a produção de dopamina, noradrenalina no seu cérebro, então você não consegue se focar. Ok, entendo perfeitamente sobre isso. Mas aí você pega uma criança com TDAH, diagnosticada, e aí você joga um tablet na mão dessa criança. E essa criança fica 3 horas jogando, concentrada. Aí você pega uma pessoa que no trabalho lá não consegue focar e fazer a mesma coisa, mas quando vai pescar, fica lá, concentrado, pescando 10 horas num dia. Aí você começa a se perguntar, poxa, mas será que essa pessoa aí agora começou a captar adrenalina, noradrenalina, dopamina de uma hora para outra? Por que essa pessoa consegue se concentrar em certas atividades, em outras não? E tem aquelas que realmente não conseguem nenhuma atividade. E aí, quando você coloca os neurotransmissores, né? E hoje nós temos vários medicamentos que atuam sobre isso, né? Mas a Ritalina é o mais famoso deles, né? A pessoa consegue melhorar muito a concentração, o foco, mas nunca 100%. Já pararam para pensar nisso? Nunca 100%. Né? Nunca a pessoa fica assim, plena. E eu vou te mostrar por quê até o final. Vamos ver se faz sentido para você. Então, dentro do estudo da medicina germânica, dentro de um estudo da biologia do comportamento, da etologia, né, da neurociência, da genética, você consegue entender o seguinte. Olha só, até agora eu dei a explicação do que é o normal, do que é o natural que se enxerga, né, dentro da medicina, e é real, é aquilo lá mesmo. Só que nós temos um outro ponto que precisamos olhar, que é o estado emocional. E o estado emocional, um dos principais conflitos emocionais que causam o TDAH numa pessoa é o sentimento de ruptura, de separação. E eu vou te explicar por quê. Olha só que interessante. Nós, seres humanos, nós somos animais, né? Nós viemos de uma questão biológica de ser agregado. Então, por exemplo, a nossa tendência natural é estar em grupo, em família e, principalmente, se você observar qualquer animal, o contato físico é muito importante também. Não só estar junto. Então você vê, os bichos eles se esfregam no outro, coça, né, passa, patinha, lambe. Então, assim, é muito importante a noção de contato e de estar próximo. Então, olha só que interessante. Todas as vezes que nós experienciamos situações de separação, ou porque eu não quero me separar, ou porque eu quero me separar porque isso aqui está muito ruim para mim, porque tem algum problema que está acontecendo aqui, a tendência física do nosso cérebro mesmo entrar em estresse é o seguinte, cara, agora eu estou sozinho no meio do nada. Agora eu perdi o contato com essas pessoas que são mais próximas. E se isso for uma sensação dolorosa de separação, se naquele momento foi muito difícil para a pessoa, a primeira proteção que o cérebro tem é alterar o córtex pré-frontal, a região frontal da nossa cabeça, principalmente na área sensitiva, e é aí que a gente pode ter no córtex sensorial, por exemplo, problemas de pele, né? E no córtex pós-sensorial nós podemos ter dores na membrana óssea, porque são regiões do cérebro, na região frontal, que controla estes órgãos. E vai que você vai entender aqui comigo. Então olha só que interessante, quando a pessoa vive situações de estresse, onde há uma possibilidade de separação, distanciamento, de querer ou não se separar, essa região do nosso cérebro é como se ela se desligasse. É como se ela não funcionasse corretamente. É como se ela não absorvesse a dopamina, a noradrenalina. Por quê? Para eu não sentir a dor dessa perda, desse contato. Ele não quer, o nosso cérebro quer sempre evitar a dor.
Então, um dos primeiros sinais e sintomas da pessoa é o quê? Perder a memória a curto prazo. Então, em curto prazo, ela não consegue se fixar, ela esquece. Sabe aquela pessoa que fala assim, tá no quarto e fala assim, nossa, eu preciso ir na geladeira, pegar um bombom. Aí quando ela passa pela sala, ela fala assim, cara, o que eu vim fazer aqui mesmo? Isso é memória de curto prazo. Então, quando nós passamos por situações de separação, a primeira coisa que acontece com o nosso cérebro é cortar a memória de curto prazo. E para uma pessoa que precisa ficar lá sentada, prestando atenção, focada, ela vai sempre ter uma perda. Então ela vai ser o quê? Uma pessoa mais distraída, ela vai ser uma pessoa mais dislexa, ela vai prestar atenção em outras coisas, não vai conseguir finalizar uma tarefa, por quê? Porque ela perde o fio da meada. Ela não se lembra do início, meio e fim do que está acontecendo. Olha que louco isso. Então, biologicamente falando, muitas vezes essa dificuldade de absorção, de conexão dessa dopamina, dessa noradrenalina, ela vem porque o próprio cérebro não quer. Porque se eu estiver, né, atento ao que está acontecendo e eu sofrer esse impacto dessa separação, desse distanciamento, vai ser pior do que eu só me distrair.